Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, vivendo aí com certa tranquilidade, na paz do nosso Senhor, nesses dias difíceis que estamos vivendo. Esses dias eu recebi uma mensagem de um amigo que compartilhava comigo uma reportagem sobre esse tempo de isolamento social e a pessoa falava sobre crises familiares. Como é que as crises familiares estão aumentando em alguns países. Essa reportagem especificamente falava da China. Nesse tempo de isolamento social. Eu achei interessante porque num tempo onde a gente se volta para viver com pessoas mais próximas de nós, dentro de quatro paredes, vivendo dentro de uma mesma casa, nós ali nesse convívio mais próximo, ali as pessoas estão vivendo mais crises. Nesse tempo onde elas passam mais tempo juntos, é onde elas estão tendo mais problemas. E infelizmente a gente também vê nesse tempo de isolamento social, também pessoas tendo crise de ansiedade, crise de depressão aumentando, e lamentavelmente realmente isso acontece. E eu queria só abrir um parênteses aqui antes de continuar. Se você sabe que você tem uma doença física, por favor, procure seu médico e vai se tratar. Nós hoje vamos falar aqui de outra doença e de outro tipo de contaminação. E a gente, quando a gente vive nessa pandemia, né, nós temos aprendido algumas lições que nos ajudam a evitar a contaminação. Então o isolamento social é uma recomendação forte da gente não ficar próximo das pessoas, de estar a uma distância de 2 metros, ou usar máscara, ou lavar sempre as mãos. É uma recomendação muito forte que a gente aprende muito. Será que é só isso que pode nos contaminar? Será que é só esse vírus? Será que são só as doenças? Será que são só essas coisas que nós estamos preocupados agora que podem nos contaminar? Ou será que existe alguma coisa muito mais importante do que isso que pode nos contaminar? Eu quero refletir com você sobre o ensinamento de Jesus. Jesus estava com seus discípulos e ele vai ensinar algumas coisas para nós que eu acho relevante para esse tempo que nós vivemos. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, nos versos de 18 a 23, eu vou ler aqui na minha versão. Então lhes disse Jesus: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas entra no ventre e sai para lugares escusos. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E continuou dizendo: o que sai do homem é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Eu acho muito legal a gente pensar nesse texto de Jesus no tempo de pandemia que a gente está vivendo. Porque Jesus, no início do capítulo aqui, ele está discutindo com alguns líderes religiosos que estavam brigando com Jesus porque seus discípulos não seguiam o ritual de lavar as mãos antes de comer. E é fato, lógico, que o lavar as mãos antes de comer, a gente está vendo agora, ele tem realmente sua importância para a nossa saúde física. Só que Jesus, ele está brigando com os líderes espirituais porque Jesus ele percebe que em nós, na humanidade, existe uma coisa que é muito mais importante do que a doença física, que é uma doença que vai no coração, que é uma doença espiritual e que os sintomas dessa doença aparecem naquilo que nós fazemos, naquilo que sai da nossa boca,
nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. É isso que nos contamina. Mas espera aí, não nos contamina o que sai de nós. O que sai de nós é reflexo daquilo que já está dentro de nós, da maldade que já está dentro de nós. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Se nós deixarmos a maldade no nosso coração e ela reinar no nosso coração, se a maldade fizer parte dos nossos sonhos, dos nossos pensamentos, ela vai sair e ela vai contaminar a nós muito mais e vai contaminar as pessoas ao redor muito mais do que simplesmente um vírus. Eu acho interessante, porque o que Jesus está nos ensinando aqui é que sim, existem doenças físicas do nosso corpo, mas ele não está falando sobre elas agora. Ele está tratando aqui de algo que é muito mais importante do que a doença física, que é a doença do coração, a doença espiritual. E essa que Jesus está falando, ela é muito mais importante porque ela mata a nossa vida. A nossa vida de fato, aquilo que Cristo quis para nós, aquilo que Ele quer para mim e para você. A doença espiritual mata o ser humano, mata a nossa vida hoje, mata aquilo que nós fazemos hoje, vai nos destruir e vai matar os nossos planos e aquilo que nós vamos fazer amanhã e para os anos seguintes. E pior ainda, a doença espiritual, ela vai nos levar à perdição eterna, ao inferno, porque se estamos mortos espiritualmente hoje, quando esse corpo aqui morrer, nós também estaremos mortos espiritualmente para a eternidade e com isso iremos viver longe de Deus sofrendo eternamente. E não só isso, esse mal espiritual não acaba só com a tua vida, com a minha vida. Se estivermos doentes espiritualmente, nós iremos ferir e machucar as pessoas ao nosso redor. Vamos machucar as nossas famílias, vamos machucar os nossos relacionamentos, vamos contaminar a nossa família, vamos contaminar os nossos relacionamentos e tudo ao nosso redor vai viver uma desgraça, uma destruição. Muito pior do que uma pandemia do coronavírus. A doença espiritual, meus irmãos, meus amigos, ela acaba com a tua vida, com a chance de nós vivermos uma vida plena. Nós achamos, aqueles que vivem por aí, a nossa sociedade vive por aí pensando que estão vivendo. Que quando saem, que quando vivem a vida, que quando trabalham, que estão vivendo. É, de certa forma, por uma certa perspectiva, é assim viver. Mas o que Jesus está ensinando é que isso não é vida. Se nós estamos doentes espiritualmente, isso não é vida. Nós até podemos achar a paz, podemos achar a alegria e o prazer e a esperança em alguns momentos da vida. Só que a vida abundante que Deus tem para cada um de nós só podemos viver se nós estivermos curados espiritualmente. Se nós realmente estivermos vivendo os sonhos de Deus para nós. E aí, eu gostaria de fazer um exercício com você. Tente imaginar a sua vida se você estivesse vivendo sem esses problemas, sem uma doença espiritual. Lembra que Cristo disse aqui alguns dos sintomas da doença espiritual? Vou reler aqui para a gente refletir. Ele diz lá nos versos 21 e 22. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Imagina a sua vida se nada disso, se nenhum desse mal acontecesse com você. Imagina a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor se nenhuma dessas coisas acontecesse. Como seria bom? Como seria diferente? Imagina a humanidade, a vida de toda a humanidade, se nós nunca vivêssemos um mal desse. Se nós pudéssemos por um tempo viver no mundo inteiro sem esses sintomas, sem essas doenças do espírito. Meus irmãos, seria o paraíso. Seria realmente aquilo que Deus planejou para nós.
vivemos uma vida abundante. E por que nós não vivemos isso? Porque vemos a doença espiritual na humanidade. Porque vemos que o mundo despreza a Deus, despreza a Jesus e não o busca, não o reconhece como Senhor. E isso torna a grande maioria das pessoas doente espiritualmente. São doentes espiritualmente falando. Como está a sua vida? O salmista, lá no Salmo capítulo 103, verso 3 diz: somente o Senhor Jesus pode nos curar das nossas doenças físicas e espirituais. Nós precisamos estar curados espiritualmente. Como está a sua vida? Queria que você fizesse uma autoavaliação rapidamente. Pense sobre você, sobre aquilo que você tem falado, sobre aquilo que você tem vivido, sobre como você vive com as pessoas ao seu redor. Você tem demonstrado maldade, rancor, inveja, mentira, ganância. É isso que você tem vivido? Ou você tem vivido uma vida curada espiritualmente, com amor, com perdão, com esperança, amando e cuidando das pessoas ao seu redor e deixando Deus trazer os sonhos dele para a sua vida? Se nós estivermos contaminados pelo coronavírus, Deus nos livre disso, mas se o coronavírus contaminar alguém, essa pessoa, ela até poderá morrer fisicamente. Mas se uma pessoa estiver contaminada espiritualmente, se ela não encontrar a cura, ela estará morta já agora, porque não vai conseguir viver uma vida plena nesse tempo de hoje. E pior, ela estará morta ainda espiritualmente para a eternidade. Irá para o inferno sofrer eternamente, porque uma vez morto espiritualmente aqui, se não encontrarmos a cura espiritual, vamos levar essa morte espiritual para a eternidade. Por isso que Jesus enfatiza que a doença espiritual, ela é muito mais importante, porque ela te compromete, ela te causa danos gravíssimos nesse tempo de hoje, no teu tempo futuro de vida que você terá aqui na terra e ainda mais na eternidade. Por isso nós precisamos muito mais do que a saúde física, cuidar da nossa saúde espiritual. Porque a saúde espiritual, ela vai destruir você, a tua família agora e possivelmente destruir a tua saúde e a tua vida espiritual futura. E o único caminho, o único remédio para isso é crer em Jesus. Jesus é o único caminho para nos curar da morte espiritual. Somente crendo em Jesus, somente seguindo os seus ensinamentos é que podemos viver uma vida livre da doença espiritual aqui na terra. Somente vivendo com Jesus podemos viver e abençoar a vida das pessoas ao nosso redor aqui na terra e vivermos uma vida eterna em paz, livre da morte espiritual. Nesses dias nós temos recebido recomendações de saúde, para lavarmos as mãos, viver o isolamento social, para cuidarmos e nos protegermos do coronavírus e não sofrermos uma doença física. Jesus quer nos ensinar hoje, nesse tempo de contaminação, que o pior que pode acontecer com cada um de nós é estarmos contaminados por dentro, no nosso coração, no nosso espírito, porque isso vai destruir a nossa vida, vai destruir a tua vida, ou pode destruir a tua vida, a vida das pessoas ao teu redor. E se isso estiver acontecendo, é uma doença espiritual que está comprometendo, está acabando com tudo ao teu redor. Você nesse momento, você pode estar escutando isso e estar refletindo e perceber realmente que algo está de errado com você. E que você, de repente, está vivendo
uma vida espiritual com problemas. Você pode estar doente espiritualmente. Eu oro para que Deus, para que o Espírito Santo vá agora e te conduza a crer em Cristo. E se você quer fazer isso nesse momento, ore. Procure também algum amigo, algum cristão que você conhece. Peça a ele ajuda para orar contigo, te ensinar a seguir a Jesus. Se você também precisar de ajuda, pode colocar aqui nos comentários aqui embaixo que nós vamos tentar te ajudar. Mas não deixe de procurar a cura espiritual. Não deixe de procurar a Jesus. Se você, meu amigo, minha amiga, que já aceitou a Jesus algum dia, mas percebe hoje que você não está saudável espiritualmente, que as tuas ações, que os teus pensamentos são malignos, são maus, que você realmente se volte para Cristo, que você se arrependa, que você volte para o primeiro amor e deixe Ele curar o teu espírito. Eu oro para que o Espírito Santo esteja falando com cada um de nós nesse tempo, nesse momento, para que Ele nos ajude a perceber a nossa enfermidade espiritual, a nossa saúde espiritual, se estamos saudáveis ou não, e para que o Espírito Santo te conduza e te abençoe, para que possamos encontrar a cura espiritual para cada um de nós nesse tempo, para vivermos então uma vida abundante de Jesus no dia de hoje, com as nossas famílias, para o futuro e para toda a humanidade. Que Deus nos abençoe, fique com Deus, até a próxima, tchau!